uma brincando ali. Mas É muito já tá teve tão, acidente. assim. Pronto. Dois motores e foi. Olá, irmãos, estamos transmitindo aqui da casa do irmão Gabriel, da Érica, e todo mundo está por aqui. Então conseguimos. Você pode pôr ali em cima da TV? Ou virar, não sei qual você acha melhor. Acho que é botar ali na TV. É, pode ser. Deixa eu ver onde. Acha melhor aqui? Deu certo? Deu. Agora está transmitindo e já está gravando. Aí já passa pro mundo inteiro. Quem quiser assistir, assiste. Legal, né? Aí fica- Deixa eu só botar pra cá. Finalmente conseguimos. Deixa eu dar uma organizada aqui na imagem. Ele não escorrega, não. Não. Legal. Bom? Aí o pastor precisa acertar a imagem. Já acertou. Tá bom. Tamanho assim. Depois todo mundo também, né? Passa pra Dá um todo mundo dar um oi. É. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né, irmãos? Na casa do irmão Gabriel, da irmã Érica e os filhos, e todos nós são vizinhos, né? Amigos. Eu morava lá, eles moram na rua onde a gente morava lá. São vizinhos do outro endereço que Está no outro endereço. a gente morava até o ano passado. Né? Então, o irmão Paulo também estava falando de vir aqui, sempre vem aqui, né? E estava falando desse. A gente tem orado por esse tempo também, da gente poder estar junto, né? E esse ato, assim, da gente querer estar presente, né? Isso faz parte do coração de Deus mesmo, né? Isso é algo que nasce na família de uma pessoa, normal, deveria ser normal, né? A união familiar é normal. E a palavra de Deus que a gente tem acesso, né? E que também pode nos acessar, ela nos vai informar também que Deus está formando uma família, né? Ele também trabalha de uma maneira muito especial no sentido de não simplesmente criar as coisas e deixar tudo solto assim, né? Então, quando lemos no início das coisas, quando Deus quis mostrar ao ser humano como de fato as coisas são, né? A gente tem o livro de Gênesis, né? Então, Gênesis é uma referência, né? Gênesis é uma referência para a humanidade. E Gênesis traz as informações básicas, né? Para que a gente possa não sair pensando aquilo que não é. A capacidade do ser humano, a criatividade humana é muito grande, né? E é muito fácil a gente sair pensando aquilo que não é. É muito fácil. É só você não ter referência nenhuma, você pensa o que você quiser, né? E isso aí é assim mesmo. A humanidade, ela parece que ela teve uma atitude de jogar fora Deus, jogar fora a ideia de Deus e tudo aquilo que ele passa para o ser humano. Ele não joga fora nada, ele aceita tudo. A humanidade, do jeito que está, ela se dispôs a fazer uma substituição, né? A trocar o que Deus diz por qualquer coisa. E qualquer coisa é muita coisa, né? Qualquer coisa é muito. Então você tem uma infinidade de ideias o tempo todo aparecendo. E claro que isso é um prejuízo muito grande, né? É um prejuízo imenso para a construção de vidas, de continuidade, né? Daquilo que significa uma coisa. Se você tem um significado em algo, como, por exemplo, essa televisão, ela tem um significado, tanto é que ela tem um nome, né? Quando você tem algo, você tem um nome para aquele algo que você espera que seja de acordo com o significado daquilo. Não adianta nada a gente pôr o nome naquilo ali de melancia, né?
Aí você fala assim, vamos comer uma melancia, e todo mundo pega um pedaço dessa TV e começa a comer. Seria um bando de maluco, não é mesmo? Então, cada nome, ele tenta seguir o significado daquilo, né? Então, você não pode fugir desse significado, senão você vai ficar sendo um maluco, um doido, né? Então, onde estão os significados reais das coisas, né? Onde estão? Deus deu o significado das coisas e Deus deu o nome às coisas. Então, é preciso que a gente tenha uma vontade, né, de aprender com esses significados e com as coisas que estão aí, né? Então, no livro de Gênesis, ele vai trazer uma informação extremamente importante para a gente não sair pensando coisa errada, né? E logo de início, você tem a informação de um universo criado, né? Foi criado, né? O universo foi criado, ele não é possível toda essa organização por acaso, não dá, né? Nada acontece por acaso também, não dá. Então, se uma pessoa quiser levar uma vida de qualquer maneira, não dá, vai ser um caos. Vou viver de qualquer jeito, é um caos. Vou viver do jeito que eu acho, é um caos também. Caos, confusão, desordem, não é só algo que não existe ou algo que está bagunçado. Não é isso. Não é só uma bagunça. Quando você não tem uma direção correta, é um caos. Você pode ter algo na tua frente que pode ser até interessante, ou um carro, ou uma casa, ou um computador. Você tem essas coisas. Mas se você não souber usar isso, é um caos. Entende? Se você não souber o que fazer com aquilo, você mesmo, você é um agente, você deveria ser gente. A grande identidade nossa é a identidade de gente, né? Nós somos uma gente. Mas como que é ser gente? Cada um acha o que quiser. Hoje você vai em escolas, às vezes eu vou em escolas e pergunto assim para algumas pessoas, se você sabe o que você é? A pessoa, não. A pessoa, não? Como assim? Ele não sabe o que ele é, porque ele está ouvindo tanto que ele era macaco antigamente, né? Ou que ele era uma ameba, ou que ele era qualquer coisa. E as escolas acreditam nisso. Elas dão crédito nisso. Se vocês pegar os livros de ciências das escolas, vai estar lá, olha, você era uma ameba. Aí depois você era peixe. E depois o peixe deu uns pulos para fora da água e teve pulmão. E aí começou a pular, subiu a água, virou macaco, aí desceu da árvore, virou gente, né? Então, são coisas extremamente malucas, mas que estão nos livros de ciências das escolas. Você pode parecer maluco, mas é maluco mesmo, né? Mas o pessoal tem que aprender isso na escola. Se você não responder assim, na aula de ciências e na prova, você tira 0, você não passa, né? Por mais que isso não seja assim, nunca foi assim, né? Aí quando você fala que não foi assim, aí o professor diz assim, não, mas você é de qual religião que tu é? Então, para ele, não existe outra opção a não ser ou a gente era macaco ou você era um religioso fanático, para dizer que não era assim. Não existe uma ideia, né, de trabalhar as realidades como elas estão aqui, sem ou ser fanático religioso ou ser macaco, né, ou ameba. Então, não existe uma forma de trabalhar a existência, pelo menos atualmente, não existe, né, de uma maneira mais inteligente. Ou é um ou é outro. Então, e não é nenhum e nem outro, né? Esse que é o caos. Então está todo mundo lidando com a história dos significados de uma maneira errada. E se você não souber definir nem quem você é, você já não tem noção do que você vai ser. Você não sabe definir o que você é.
O que você acha que você vai ser? Eu não sei. Não sei. O pessoal diz aí, alguns dessa linha das amebas aí, diz que nós ainda vamos chegar a ser samambaia algum dia. Né? Porque a samambaia tem 400 cromossomos. E nós temos poucos. Um dia vai melhorando, vai evoluindo, até que a gente vai ter 400 também. Aí nós vamos ser samambaia. Todo mundo na montanha lá. Né? Então, sabe, coisas assim malucas, entendeu? Mas não tem noção, né? Aí o pessoal diz, não, eu nem sei mais o que a gente vai ser. Então, aí claro que o que isto traz para nós na sociedade? Se ninguém sabe o que é e nem o que vai ser. Que resultado vai ter? O resultado é que não tem mais moral, né? Resultado prático assim, não tem mais moral, não tem mais ética, não tem mais certo, não tem mais errado. Entende? Cada um faz o que quer, entende? Do jeito que quiser e acha que está tudo bem. Então não tem mais um padrão, um parâmetro. Assim. Então a questão é bem sutil, é bem assim delicada, como é tirado da cabeça do ser humano o que ele é. Né? O que o mundo é tirado devagar. Devagar. Levou 300 anos para a gente chegar do jeito que nós estamos aqui. Né? 300 anos, foi tirando devagar. Chegou hoje que todo mundo não sabe nem mais o que é. Nem sabe o que vai ser, o que vai acontecer. Como construir uma vida. Pode construir do jeito que quiser. Então hoje é assim, se você dialogar com a turma hoje aí, não importa. Então foi tirado da capacidade do ser humano. Alguns estudiosos de sociologia, psicologia, chamam a época do emburrecimento humano. Né? O ser humano se emburreceu, quer dizer, ele se tornou mais tolo. Ele é tolo. Ou ele é tolo naquilo que ele chama de ciência, ou ele é tolo naquilo que ele chama de religião. E as duas coisas são bobagem. Não significam nada na existência do ser humano. Nem a ciência do jeito que está aí, e nem a religião do jeito que está aí. Entende? Ela não está vendo uma condução da existência do jeito certo, né? Do jeito que Deus determinou as coisas são determinadas. Isso é assim, cadeira é determinado cadeira, laranja é determinado laranja. Não é que é fanatismo. Você fala laranja, laranja, esse cara é fanático. Mas como assim fanático? Laranja, laranja, não é fanatismo. Se eu falar pêssego, aquilo é um pêssego. Você é um fanático, aquilo pode ser qualquer coisa. Não, fanático é tu. E está dizendo que aquilo pode ser qualquer coisa. Né? Ser humano, homem, mulher. Né? Hoje em dia, tanto faz, em geral. Pode ser homem, não tem problema. As escolas agora estão formando novos professores e novas filosofias de educação que estão se preparando as novas gerações para não existir gênero. Né? Então, quer dizer, você vai chegar na escola, né? Até determinadas universidades hoje tem lá, você é M, você é F ou outros. Como assim outros? Algum ET? Né? Algum ET que veio do espaço, veio morar aqui, algum jacaré que veio estudar, algum elefante. O que é outros? Né? Não tem esse outros, só tem homem e mulher, mas hoje já a gente chegou a tal ponto de assim, caos, né? Que as pessoas têm lá a opção de colocar, eu sou um outro, ser um outro. Como é que é isso? Né? Então é um negócio muito estranho que foi gerando, assim, foi descendo o nível. Então quando Moisés, né, recebeu a palavra lá no Egito, que ele está sendo chamado, Deus está chamando uma pessoa, Moisés. Né? O povo de Deus estava lá escravo no Egito, estava numa situação absurda, né? Não tinha mais noção de nada, tinha perdido toda a noção dessas grandezas. Assim. Aí Deus chamou Moisés e falou, então tá, eu vou te mostrar tudo o que foi, como é que foi. E você vai escrever aí, não, eu vou escrever para ti. A primeira edição da Bíblia foi escrita por Deus, né? A primeira edição. Deus foi lá, Moisés só ficou lá em cima olhando tudo.
Aí Deus foi lá e fez do jeito que tinha que fazer e estava tudo escrito, e ele foi lá, agora ó, você pega isso aqui e leva lá para o povo saber qual que é a verdade. Aí Moisés foi descendo lá, encontrou lá o Josué, né? E estava uma confusão lá no acampamento. Aí um pensou que era festa, o outro pensou que era orgia. Aí estava certo quem pensou que eram os dois, era uma orgia e festa junto, né? E aí na hora que Moisés chegou lá, ele ficou tão nervoso, que pegou a Bíblia e jogou em cima do povo, né? Aí quebrou tudo, né? Quebrou aquilo, acabou. Aí quando ele passou o estado nervoso dele, que às vezes a gente fala assim, a Bíblia não é para jogar na cabeça de ninguém, né? A Bíblia não é para dar uma bibliada no marido, na esposa, nos filhos. Meu filho, você não tem jeito, pá, dá uma bibliada na cabeça. Não vai adiantar nada, né? Então, mas Moisés pegou e jogou a Bíblia em cima da cabeça do povo. Aí não tinha mais Bíblia. Quando ele foi perceber assim, mas cadê aquela Bíblia? Aí ele falou assim, eu vou ter que falar com Deus, né? Aí ele voltou lá na montanha e falou assim, foi chegando meio sem jeito, né? Aí ele falou assim, Deus, é o seguinte, a Bíblia não tem mais. Aí Deus falou para ele, poxa Moisés, o que você fez? Eu joguei em cima do povo. Ele falou, bom, agora, eu não vou escrever mais. Quem vai escrever vai ser tu, né? Você que vai escrever, tu que vai escrever. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar, porque não pode mudar a palavra, né? Não pode mudar a palavra tem que ser essa, não pode mudar. Mas quem que vai escrever vai ser tu agora. Aí Moisés começou a escrever e escreveu tudo de novo, né? Aí já era a segunda edição. A segunda edição já foi uma cópia do Moisés. Não tinha mais original, né? Mas Deus, ele mantém a sua palavra. Ele vai mantendo a palavra dele. Quem quiser mesmo, mantém. Então, gente, aí ele ficou sabendo. Em Gênesis é isso aí. Né? Olha só. No princípio, a gente percebe que o universo e a existência tem um princípio, né? Ela existe, nós existimos, tudo existe, porque Deus tomou a iniciativa de dar início ao princípio, né? Ele dá início ao princípio. Deus dá início à história. Ele faz acontecer a história. Ele se torna história também. A história vem de Deus, o início das coisas, né? O tempo que a gente tem, o espaço para viver, tudo isso tem origem em Deus, né? E Deus, então, é o autor. Ele toma para si a autoria. Existe um autor. Poxa, se tem um autor, qual que é uma palavra que deriva de autor? Autoridade. Autoridade, não é? Então, quem é a autoridade é aquele que é o autor. Então, esse é um problema, porque as pessoas que leem a Bíblia, eles parecem que não entendem isso. Eles pensam que a autoridade está no leitor e não no autor. Entende? Então, o leitor da escrita da Bíblia, na verdade, nem era para ter leitor da Bíblia, né? A palavra de Deus é que tem que ler a gente. É Deus que olha para a gente e vê a gente e fala com a gente, né? É igual um pai, né? Um pai perto de um filho, você não fica esperando que teu filho fique lendo você, né? Meu filho, vem me ler. Como assim me ler o pai? Não é assim. É o pai que vai falar as coisas para o filho, a mãe também, né? A mãe fala, você tem um bebê aqui, então você não ensina ele a ficar lendo você. O bebê, ele precisa receber a tua manifestação de educação, de orientação, tudo isso. Então, a palavra de Deus não é para ser lida. Não adianta nada ler a Bíblia, nada, né? Você não vai receber o conteúdo correto. Se Deus não pegar e olhar para você entender que essa palavra aqui é Ele falando para ti, não vai adiantar nada. Tem muita gente que lê a Bíblia e não adianta nada, né? Os judeus fizeram isso. Leram a Bíblia há milhares de anos. Aí quando Jesus veio na frente deles assim,
tanto faz como tanto fez. A Bíblia mesmo diz assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus nem aí com ele. Nada, não tinha nenhuma diferença entre Jesus e qualquer um, né? Então, é porque eles liam só a Bíblia. Eles não tinham uma relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus não fazia nada neles. Não movia eles, não dava a eles o caráter. É igual um filho. Eu não quero que meu filho só conheça um monte de coisa. Eu quero que ele também conheça. Mas eu quero que ele tenha um caráter firme, que ele cresça íntegro, né? Com condições de estar sendo uma pessoa digna, que creia em Deus, que ame também a Deus, enfim, que seja uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que não se perca por aí. Então, para isso tem que ter um caráter. Mas o caráter é formado, né, no dia. Então, Deus também está formando pessoas. Então, gente, a gente quando recebe a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós o autor, uma autoridade, né? Esse autor, essa autoridade, diz aqui no versículo 1, que os céus, né, tudo que há, né, tudo que existe, tudo que há fora da terra, e a terra especialmente, foram feitas por ele, né? Foram feitas pelo Senhor, pelo Deus, por esse Deus que está aqui, né? Há um autor de todas as coisas. Tudo isso não é ao acaso, tudo isso não é solto no espaço, todas as coisas obedecem a uma ordem de Deus, né? Essa ordem de Deus, o Salmo 19 chama de glória de Deus, né? O Salmo 19 não diz isso? Os céus e a terra, mesma coisa que está aqui, ó, céus e a terra, é a mesma palavra. O Salmo 19 usa essas mesmas palavras aqui. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, né? Quer dizer, existem estruturas ali, existem coisas organizadas. Essas estruturas estão organizadas, né? Tudo isso tem uma ordem. Não é possível as coisas existirem sem essa estrutura. Só que essa estrutura não dá para ver pelo olho humano. Não dá. Seja o instrumento que você usar, não vai dar. O olho humano não alcança, né? Mas isso aí está dentro até do que Paulo fala. Paulo diz assim que Deus é tão grande, mas tão grande, que ele faz muito mais do que imaginamos ou pensamos. Não é assim que está lá na palavra? Ele faz muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Então, essa glória, essa estrutura, tudo que mantém esse universo, que criou, as estruturas que compõem a ordem do universo, elas não podem ser entendidas totalmente por nós. Não dá, né? Mas ele está dizendo exatamente isso, porque não adianta. Então, quando a gente quer conhecer as coisas de Deus e do universo, nós temos que conhecer a partir, não do microscópio, não do telescópio, mas a partir de Provérbios 1, 7. Né? Provérbios 1, 7, lembra? Diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, toda essa estrutura toda que está aí, né, nem é o principal propósito do coração humano. Mesma coisa, uma casa. Se você tem uma casa para morar, o principal daquela casa não é você ficar ensinando para o teu filho quantos tijolos tem na parede. Não é isso que é principal. Ou como que o telhado é. Essas coisas são interessantes, mas a coisa mais interessante de uma casa, sabe o que é? A família da casa, né? É quem mora na casa, não é isso? É as pessoas que moram, que fazem a história da casa. Embora o ser humano mude isso rapidamente, né? Ele acha mais importante as coisas,
os bens, ou, né, esse negócio. E aí esquece, hein? O ter do que ser. Tenho isso, tenho aquilo, tenho. Aí o filho fica ouvindo essas coisas, ele vai aprendendo isso aí. Que o mais importante é ter uma coisa, o olhar dos pais, o modo dos pais lidarem a pessoas que têm um cuidado maior com coisas do que com a pessoa. O modo de lidar um com o outro, o modo de falar. Se tem carinho, se tem amor, isso não importa. O que importa é cada um cumprir a lei da casa, né? A lei da casa. Então tem um monte de regra lá. Tem que acordar tal hora, tem que comer tal hora, tem que deitar tal hora, não pode usar aquela vassoura, tem que usar aquele rodo, tem que usar isso, tem que deixar o sofá naquele lugar, tem que deixar a mesa. E se não fizer isso, castigo, né? Então, isso é um negócio meio esquisito. Né? Toda a informação que você está passando para uma pessoa nova que está chegando é que o que é mais importante é a coisa. Né? E eles têm que se enquadrar naquele modelo. Né? Então, o Deus, quando criou o universo, a principal propósito de tudo é que haja comunhão com Ele, com Deus, né? E não com as coisas. Né? As coisas existem. Até Jesus tentou ensinar uma coisa disso, algo disso. Ele disse: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês já viram aqueles passarinhos voando? Lembra dessa passagem, né? Vocês já viram aqueles lírios no campo? Né? Esse lírio, essa planta que vocês às vezes admiram tanto, oh, que maravilha esse lírio, filho, sai para lá, pá, dá um tapão no filho, e olha assim, ó, que maravilha esse lírio, minha filha, pá, para de atrapalhar a mãe. E você admirando o lírio, admirando os passarinhos, que maravilha aqueles passarinhos, e dá um chute no filho que se aproxima de novo. Isso é uma loucura, não é isso? Então, eu sou capaz de contemplar o lírio do campo, e agora estou bem sem dinheiro, e começa a falar aqueles palavrão. Então, as pessoas, agora não tem comida na minha casa, aí começa a lançar maldições. Por que será, né, que... Enfim, as pessoas são assim. Agora, isso é um perigo, porque você está desconfigurado. É um caos. Né? É um caos de vida. É um caos. Há outros caminhos, há outras formas. Jesus disse, olha, vocês querem saber realmente o que precisa acontecer com vocês em qualquer situação? Busca o reino de Deus. Tá? Busca que você possa estar de fato vivendo o que significa estar no reino de Deus. Tem gente que diz, eu já tenho uma religião. Quantas vezes você ouve isso? Você vai falar de Cristo para alguém, a pessoa fala assim, mas eu já tenho religião. Aí a outra pessoa diz, o cristão às vezes ainda tem a coragem de dizer, eu também tenho. É um absurdo. Aí bate um pessoal na porta e vem falar lá de uma barbaridade, de uma situação totalmente fora da Bíblia, que bate um monte de gente. Aí a pessoa fala, isso, aquilo, outro. Aí eu já tenho religião. Como eu já tenho religião? É um absurdo. Estão indo para o inferno igual. Né? Porque não foi uma religião que morreu na cruz. Foi uma religião que morreu na cruz? Eu não vi escrito lá na cruz religião. Não tem isso. Tem Deus. Foi Deus eterno, a pessoa de Deus. Até muita gente dizia, os judeus mataram Jesus. Né? Aí eu disse, não foi os judeus, foi os romanos. Os romanos mataram Jesus. Aí eu dizia, não foi nem os judeus nem os romanos, foi aquelas pessoas lá fora que falaram assim, solta Barrabás. Não foi isso, né? Não foi nem judeu, nem romano, nem o povo, foi Pilatos. Aí fica aquela confusão, né? Um caos total. Mas não foi ninguém desses. Né? Em João, Jesus está dizendo assim, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para depois retomá-la. Puxa, isso aí é uma revelação de Deus para a gente entender que quando os judeus estavam lá vendo Jesus morrer,
eles não estavam tendo nenhuma visão de um Cordeiro de Deus que estava sendo morto. Nenhuma. Muito menos os romanos, muito menos aquele povo, muito menos Pilatos. Ninguém tinha essa visão. Quando Jesus estava no início da celebração da Páscoa, dizendo assim, eu vim, agora os meus discípulos, é o seguinte, vão ali na cidade, lá em Mateus 26, ele fala assim, vão ali na cidade, vocês vão na beira do poço e tem um rapaz lá, esse homem aí, que não fala o nome, é interessante que esse homem ele fica oculto no texto bíblico. Mas esse homem, aquele homem que está lá buscando água, era conhecido de Jesus e dos outros também. Eles sabiam quem ele era. Só não fala o nome dele, né? Mas assim, vai lá que ele vai estar pegando água, fala assim, ó, na casa, tua casa, eu quero celebrar a Páscoa. Começa lá os preparativos na casa dele, né? Então, Jesus está tentando preparar os seus queridos seguidores de que ele estava pronto para entregar sua vida como Cordeiro de Deus. Mas enquanto isso, os judeus todos estavam matando aqueles milhares de ovelhas que tinham que matar em cada Páscoa. Não estavam nem aí com Jesus, que estava lá, o próprio Cordeiro de Deus andando lá, né? Na terra, nada. Eles estavam nem aí. Eles continuaram matando o cordeiro. Isso, e os romanos então não sabiam nada. Não é? Uma vez Jesus disse assim, uma vez Paulo disse assim, que há aqueles que estavam perto que iam para o inferno. E há aqueles que estavam longe, que iam para o inferno também. Quem é que estava perto de Deus? Os judeus. Eles estavam perto, né? Porque Deus chamou aquele povo hebreu, preparou eles ao longo da história toda e foi falando a sua palavra a eles. Alguns creram. Alguns dos hebreus creram. Foram salvos. Foram salvos. Mas não é porque era filho e parente e sobrinho e tataraneto de Abraão que ia para o céu. Não é. Uma vez os judeus chegaram para Jesus e falaram assim, você fica aí falando abobrinha. Falaram para Jesus. Não falaram assim. Mas falaram assim, você fica falando bobagem aí, de que você é tão antigo, tão antigo. Nós somos filhos de Abraão. Você é tão novo. Agora Jesus falou, vocês querem saber uma coisa? Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Puxa vida, Jesus é antes de Abraão ainda. Está ali um homem, está ali alguém falando com eles, que é antes de Abraão. E ele falou assim, o que é isso? Isso é uma blasfêmia. Né? Aí Jesus disse assim, eles disseram, nós acreditamos, somos filhos de Abraão. Se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, vocês teriam a mesma fé que Abraão teve. Vocês teriam me visto e me reconhecido. Né? Não reconheceram. Iam para o inferno, mesmo sendo descendentes de Abraão. Né? Isso é, eles estavam perto, mas eles não estavam salvos. Né? E tem os que estavam longe. É nós, todos nós estávamos longe mesmo de Deus. Nós gentios, não era nada. Nada. Até em Efésios diz assim, que nós éramos aquele tipo de gente que era sem Deus no mundo. Era totalmente desprovido de tudo, nada a gente era. Então, mas em Efésios diz assim que Cristo derrubou a parede da separação. Cristo derrubou a parede da separação. Cristo fez isso. Na sua carne. Agora, quem estava perto e quem estava longe, ele, Jesus, fez um povo. Ele fez um povo. Jesus fez. Né? E aí acontece o seguinte, né, turma? Que o pessoal, assim, Jesus disse assim, eu vou lá na cruz. Eu vou fazer aquele sacrifício
Porque é nele, tá? Em Cristo, a entrega da vida de Cristo significa uma doação de vida para nós. O sangue dele é o sangue que tira o nosso pecado. Né? É algo que satisfaz a justiça de Deus. A justiça de Deus. Essa estrutura, como é que nós vamos entender isso aí? Não dá para entender. É algo entre o Cordeiro de Deus e o próprio Deus. Foi feito. Foi feito. E todo aquele que crê em Cristo, né? Então esse tem essa vida de Cristo. Agora, Cristo vai para a cruz. Ele vai chegar lá na cruz sabendo que lá ele vai morrer. E que daquela morte ele vai retomar a vida dele também. Então ele está crendo, ele está sabendo, Jesus sabe que ele vai à morte e que vai ressuscitar também. Ele vai ressuscitar. Né? Então, esse ato de Cristo, quando nós somos alcançados, quando alguém é alcançado por Deus nessa graça, isso é uma graça. É o que Efésios fala da glória da sua graça. A terra e os céus manifestam a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória em Cristo. Nós somos alcançados por essa graça, essa manifestação de Deus. Quando alguém é tocado, ele vai nascer de novo, ele vai ser uma outra pessoa. Né? Então, essa pessoa é alcançada por Deus, é transformada. Aqui em João 3, fala de um tipo de gene, né? Um tipo de gene. Um único gene tem. Só tem. Já viram essa palavra gene, né? Gene. Não é gene? De coisa da estrutura da vida. Genética. Né? Existe um gene de Deus em Cristo. Então diz aqui em João 3,16. Vocês sabem isso? Todo mundo sabe João 3,16, né? Ele fala do unigênito. Unigênito. Quer dizer, existe um gene só desse tipo. É uma vacina genética. Vocês já ouviram falar de vacina genética? Hoje em dia tem vacina genética, né? Para poder curar certos tipos de doenças. Né? Então já há um tipo de operação tão profunda, tão dentro do ser humano, que refaz determinados órgãos através de um gene. Isso é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa impressionante. É muito novo isso daí, é muito novo. Né? Mas Deus também, Ele doou o seu próprio gene, que é uma pessoa de Cristo. Né? E aí Cristo, quando uma pessoa crê nele, né, é alcançado pela palavra de Deus, então ele recebe esse gene de Deus. Né? Ele recebe o gene. Você passa a ser envolvido com esse tipo de vida, esse gene de Deus. Romanos fala que quando a gente entregou a vida a Cristo, nós fomos mergulhados em Cristo, batizados nele, envolvidos por ele, batizados no Espírito Santo de Deus. É ele que faz a gente ter esse gene. Aí você passa a ser alguém de Deus. Só assim que é possível ser de Deus. E quando você é de Deus desse jeito, porque não foi romano, não foi judeu, não foi religião, foi Cristo lá na cruz que fez isso, ele te envolve desse jeito, te dá a vida dele, ninguém pode tirar essa vida de ti. Ninguém pode tirar, não tem ninguém, nada. Né? Aí começa o que a Bíblia diz de uma nova vida. Olha só, lembra de 2 Coríntios? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 tem que fazer uma leitura assim, tem que a gente pensar junto. 2 Coríntios 5 junto com Efésios 2. Né? Junto. Tem que ver junto. Né? Ajuda a gente a perceber essas grandezas de Deus. O que ele faz? Né? Olha aqui, ó, 2 Coríntios 5,17. Vocês vão lembrar, não é possível, todo mundo lembra isso.
A luta da Bíblia não é que ela é difícil, não tem nada de difícil e não tem nada assim diferente. Você sempre vai ouvir a mesma coisa. É igual comer pão. Todo dia vocês comem pão? A gente come pão todo dia. Né? É pão igual. Só que cada vez que a gente come aquele pão quentinho, não é bom? É bom, né? É assim que é. A Bíblia diz, mas eu já sei esse texto. O problema não é que você já sabe. Todo mundo sabe que você sabe. O problema é se você comeu esse texto. Né? Ele é bom mesmo. Eu já sei que tem pão todo dia. E pão é pão. Mas o problema é se tu não come ele. Né? É igual. O problema é esse, que o pessoal já leu 1 milhão de vezes, mas não come. Então fica anêmico. Fica sem vida. Ó, aqui diz assim, ó. Se alguém está em Cristo, né? Olha assim, vem um pouquinho pertinho, pastor. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. Como é que é o seu nome, né? Maria. Olha a Maria. Faz um tchau lá, Maria. Lá pra frente. Então. Dá tchau, Maria. Lá em cima. Oi pra Dá todo tchau, mundo. computador. Dá tchau. Oi. Olá. Ficou tempo em casa, que brincadeira, vamos ficar. Maria. Irmãos, as coisas grandes de Deus, ela vai atingir a gente naquilo que a gente precisa ser atingido. Né? O ser humano assim nasce, os pequenos, todos nascem com pecado. Todo mundo, nós nascemos com o pecado. Mas o pecado, eu penso, mas ele não é um assassino, ele não fica roubando laranja no vizinho. Não é isso. O problema é o pecado de Deus que ele fala, é aquilo que herdou a humanidade lá em Gênesis 3. Entende? Isso aí, claro, deriva outros problemas. Deriva mentira, deriva malícia, um monte de coisa. Não tem uma lista imensa, né? Mas o pecado em si, que a gente herdou lá em Gênesis 3, só Cristo pode tirar. Né? Se ele não tirar, a gente vai na direção do que esse pecado determinou dentro do ser humano, que é a morte eterna. Né? Então, É que nem a Maria, por exemplo, quando ela faz alguma coisa, ela sabe que não é para fazer, porque ela se esconde para fazer. Ela fecha a porta do quarto, entendeu? É assim com todas as crianças. Né? Todos pecaram. Então é preciso, cada dia, eles irem percebendo Cristo na vida deles. E isso é só pelos pais. Não é só pelos pais, mas a grandeza da abertura que tem do coração deles para com a informação que vem dos pais, não tem barreira. Eles podem ter barreira comigo ou com uma pessoa estranha, se eu for tentar falar alguma coisa, mas os pais têm abertura total no coração das crianças, total. Então os pais devem orar a Deus sempre e pedir: Deus, misericórdia, me ajude, me dê sabedoria para poder tanto eu ser sábio e sábia, quanto eu poder conduzir o meu filho para a eternidade contigo, a eternidade no teu céu. Nós precisamos entender que o ser humano foi, quando ele nasceu, quando ele foi gerado para a eternidade. Ele pode estar lá do tamanho de uma cabecinha daqueles alfinetes. Ele pode estar daquele tamanho, mas ele já é um ser humano gerado para a eternidade. E aí o Senhor chamou profetas quando eles eram desse tamanho. Né? Teve vários profetas que ouviram a voz de Deus quando eles eram assim, ó. Diz o Salmo que quando eu não tinha forma nenhuma, o Senhor falou comigo. O Senhor me guardou. O Senhor me cuidou. E me conduziu. Ele me conhecia. Todos os dias da minha vida estavam escritos no seu livro. Ele é o Senhor. E isso é maravilhoso demais para mim, diz o Salmo. Que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quer dizer, que complexidades são essas? Que não aparecem no microscópio nem no telescópio. Não, no microscópio, né? Não aparece. Porque não dá. A gente só vai ver célula. Vai ver pele, braço
e cérebro. Né? Houve tempo que alguns antigos médicos no mundo achavam que o centro do ser humano estava nos intestinos. E aí tem salmos que diz assim, que os meus rins, minhas entranhas, me ensinam de noite, porque eles acreditavam que era aqui o centro do pensamento. Aqui. Né? Aí foi passando os tempos, eles acreditavam que estava aqui, subiu um pouquinho, né? Já foi subindo. Aí eles falavam assim, várias vezes você vai ver na Bíblia sobre a palavra coração, porque Deus conhece o meu coração. Aqui, eles pensavam que o centro era aqui, dos pensamentos. Você pensava pelo coração. Agora, hoje, a ciência, ela diz que é aqui, que é o cérebro. Todo mundo, inclusive, pensa em geral, no geral. Né? Ninguém imagina que o centro está no intestino, nem no coração aqui, mas está aqui. Hoje, estudos imensos a respeito do cérebro. Olha, porque se você mexer aqui, você vai dar um pulo para cá. Se você mexer aqui, você vai rir. Se você mexer aqui, você vai chorar. Se você der um toquinho, tem gente que faz até cirurgias cerebrais acordados, para eles poderem, porque você não sente nada no cérebro, assim, ele não é sensível assim. Então a pessoa toca aqui, a pessoa toca aqui, a pessoa toca do lado de cá, então ele fica vendo se as reações estão boas, onde toca no cérebro. Se toca aqui, ele fala, se toca do lado de cá, então cada lugar que toca ele age de um jeito. Então ele fica dizendo, olha, é o cérebro, o centro. Não é o cérebro. Isso é um mecanismo também útil, igual ao intestino, igual ao coração, o cérebro, tudo. Mas a complexidade que o ser humano tem é muito maior que nós podemos imaginar ou pensar. Né? Deus mesmo não tem cérebro. Ele é um acéfalo. Né? Mas, no entanto, ele criou o mundo, ele sabe bastante coisa. Né? Deus fez a gente, fez as estrelas, fez as moléculas, e não tem cérebro. Ele mesmo fez o cérebro, né? E não tem cérebro. Então, Deus é maravilhoso, e aquilo que ele faz é maravilhoso. Então, a gente não pode confundir, né, as coisas. E a gente confunde porque o nosso caminho está dentro de uma herança que precisa ser mudada. É tirar o pecado do coração. Né? Como é que isso acontece? Então aqui em Coríntios diz que Deus fez uma intervenção no fluxo da morte. Sabe aquele rio da morte que vai indo numa direção assim para o inferno? Deus fez uma intervenção, ele deu um pulo dentro desse rio, ele invadiu aqui e fez uma outra saída para cá. Ó, vida, rio de vida, está em Cristo. Entende? Se você está em Cristo, nova criatura é, pronto, saiu desse fluxo da morte. É só Cristo que pode fazer isso na vida dos nossos filhos, na nossa. Né? Efésios fala isso também. Por isso que é bom ler junto com Efésios, no capítulo 2. Ó. Olha só. Efésios 2 diz que ele nos deu vida, não é isso que fala? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Né? Ó. É uma intervenção dentro da morte. Né? Deus fez uma intervenção dentro da morte. Agora, essa intervenção de Deus, ela é tão impressionante, gente, que vai usar a gente também. Vai usar a gente. Ó. Quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura, mas não para ficar aí no spa. A gente está fazendo, agora nós vamos fazer parte de um processo de invasão no reino da morte. Nós que conhecemos Cristo, nós vamos estar chamados para fazer parte de um processo que é de Deus, para invadir o reino da morte. Entende? E viver aqui dentro desse rio da morte, mas com a vida de Cristo, mas levando as pessoas a perceber que há salvação, que ela existe. A gente foi incluído nesse processo. Não foi assim que Jesus falou? Vocês serão minhas testemunhas. Né? Vocês vão por todo mundo.
Ele chamou isso aqui, ó, Jesus chamou isso aqui de os que ele chamou. Os que ele chamou. No grego a palavra é eclesia. Eclesia. Já ouviram falar essa palavra, eclesia? Em português ela é igreja. Mas, gente, igreja, do jeito que é concebida hoje, não é o jeito que está na Bíblia. Não é. O jeito que está na Bíblia é um, e o jeito que as pessoas aprenderam a palavra igreja é outro, extremamente diferente. Hoje é possível as pessoas pensar em igreja como tendo um endereço em algum lugar. Muita gente já perguntou assim para mim, onde que é a tua igreja? É um absurdo essa pergunta. Meu irmão, se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo e ir lá nos dias de Jesus, todos nós aqui, do jeito que a gente está aqui, e a gente, do jeito que está aqui, bem aqui agora, a gente caísse bem lá, junto com Jesus, ele ia falar que isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma eclesia, porque estão reunidos em meu nome, onde for. Né? Agora, onde for, tem que ser do jeito que é também. Não pode mudar o jeito. Não pode mudar. Né? Quando Deus disse assim, ó, lá em Gênesis 1, ele fala assim, haja luz e houve cachorro. Foi assim? De repente, não pode ser cachorro. Não pode ser cachorro. Luz é luz. Né? Lembra de ler Gênesis 1, você vai ver assim, haja, cada hora tem e disse Deus, haja não sei o quê, e disse Deus, haja, tem um monte disso. Cada vez que ele falou, haja isso, houve aquilo. Tanto é que fala, e houve luz. Ele nem precisava ter falado, mas Deus está dizendo, se eu falei isso, tem que ser isso. Não pode mudar. Agora, de 300 anos, desde o ano 300, o ser humano mudou. Né? Mudou. O que era eclesia, quer dizer, né? Pessoas chamadas, né? Eclesia, gente, significa, é a palavra que Jesus usou. Não é que a gente tem que sair falando eclesia por aí para a gente ser mais santo, não é isso. A gente tem que entender o que é. Eclesia é de duas palavras, ó, duas juntas. Eclesia, kalel, significa os chamados de lá para cá. Né? Jesus pegou e foi chamando pessoas. Não foi assim que ele fez com Pedro? Então, isso é fazer uma eclesia. Ele chamou Pedro para ele. Ele falou assim, Pedro, vem aqui comigo. Aí Pedro foi. Ele se tornou uma eclesia. Ele foi chamado. Mateus também estava lá, trabalhando, roubando um monte na coletoria, né? Serviço público, roubou o que ele pôde roubar. Aí ele não aguentava mais a vida de ladrão, mas ele estava lá. Aí uma hora ele escutou Jesus chamando ele. Jesus passou assim e falou assim, Mateus, vem comigo. Mateus levantou da coletoria e foi. Isso é uma eclesia. Isso é chamado de lá para cá. É isso. Nunca teve a ideia, no Novo Testamento, até o ano 300, nunca teve a ideia de transformar esse chamado em instituição, em religião, em denominação. Nunca. Foi só no ano 313 que o Constantino fez lá aquela lambança dele, o imperador romano. Né? O estudo é longo sobre isso, não precisa ser falado agora, mas ele como imperador romano, começou a não mais perseguir os cristãos. Né? Essa foi a base da coisa. Ele diz, a partir de agora, os cristãos não vão mais perseguir, pronto, vocês podem comprar terreno, construir os templos de vocês, e isso aí tudo é igreja. Ele foi um negócio absurdo. Chegou no século 20, 21, que os cristãos também entendem assim, que igreja é um grupo de gente em algum templo, ou denominação, ou alguma coisa que tem um CGC no estado, coisa desse tipo. Não é isso. Né? Mas isso, eu estou explicando isso para que a gente não confunda, quando lê a palavra igreja na Bíblia, a gente imaginar que é o que tem hoje. Não é. Não é. O que tem hoje não é igreja. O que tem hoje tem nome de igreja, né? Mas não é igreja. Não significa que quem esteja lá dentro não seja eclesia.
Pode ter muito, e eu creio que tem. Eu mesmo vivi 28 anos dentro de um lugar chamado igreja, que não era igreja, mas eu era igreja. Então eu, como eclesia de Deus, lendo a Escritura, falei, agora deu, agora acabou. Eu vou ser só igreja de Cristo. Não quero mais ser igreja institucional, criada e orientada por homens e formada empresa. Não vou. Eu vou ser o que está na Escritura. Porque o que está na Escritura, gente, é a forma de Deus. É a forma de Deus de dar a esse mundo o testemunho da redenção, da salvação, de dizer, olha, nessas pessoas aqui existe salvação. Nessas pessoas existe redenção de Cristo. Essas pessoas são os meus chamados e o meu testemunho de que existe salvação e que existe juízo. Entende? Quando você vê um salvo de Deus, um chamado de Deus, é colocado em qualquer lugar, lá na eternidade está sendo avisado que ali naquele lugar está tendo um farol. Entende? Existe um farol. Se a pessoa quer ir para lá, vá. Se não quer ir, fica na escuridão. Mas que ali tem um aviso de que existe salvação em Cristo e que existe juízo que vai um dia chegar. Então, a eclesia, a igreja verdadeira de Jesus, ela anuncia o juízo antes do juízo. E por conta disso, anuncia a salvação do juízo, para você ser salvo de Deus. Então, Deus está mandando a sua graça para salvar pessoas dele mesmo. Porque quando ele vier para julgar, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está bem escrito isso em Hebreus. Né? Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Como que você então se livra disso? Sendo salvo por Deus mesmo. E quem que está anunciando isso? É a eclesia, os chamados. Né? Agora, para saber melhor sobre isso, tem que ler Efésios, pelo menos. Efésios. Né? Efésios é a carta que expõe isso de uma forma muito clara e profunda. Né? E aí a gente está aqui hoje, né, continuando esse processo, né, que o Senhor começou lá no coração dele, chamando o ser humano, alcançando pessoas, né, levando pessoas a estarem em todos os lugares, né? E o jeito de Deus, ele usa uma palavra para isso, é comunhão, que a gente falou no começo aqui. A palavra koinonia, que é comunhão. Essa palavra vem de família. Está em Atos 2. Todo mundo já leu Atos 2, né? Quando fala lá que os discípulos de Jesus perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa palavra comunhão é koinonia. Koinonia é o jeito de ser de família. Família, né? Não é uma empresa, não é nada, é família. Então nós estamos aqui, né, na tua casa, é uma koinos, aqui tem uma koinonia. Jesus disse, se eu não tiver 2 ou 3, eu estou com eles. Né? E a gente vai fazendo assim, por amor do nosso coração ao Senhor. Tu abriste a tua casa, o Paulo abriu a casa dele, eu também abri a minha casa. Né? Então, a gente quer que a nossa família realmente seja um lugar em que haja comunhão entre nós e Deus e entre nós e nós. Né? Exponha isso e seja assim na nossa vida. Então, a gente queria deixar essa palavra assim, de início do nosso momento aqui, né? E vamos continuar esse tema, né? De pensar sobre isso. Queremos o Senhor? Eu quero o Senhor na minha vida, mais do que qualquer uma coisa. Tu também, nós aqui. Né? E seja essa graça de Deus sobre a tua vida, tua família, sobre nossas vidas e nossas famílias. Né, gente? Vamos orar então? Érica. Só um pouquinho. Érica. E isso é assim mesmo. Cada dia se torna
manifestação da misericórdia de Deus, né? Por conta desse cuidado e dessa intervenção. Vamos orar, né? Amém. Amém. Querido Senhor, nós queremos agradecer estarmos juntos aqui e nos permitir ser lidos pela Tua Palavra. Certamente a Tua Palavra, quando chega até nós, muitas coisas vão ser confrontadas. E eu espero que seja assim mesmo, sempre, na minha vida, e que eu possa querer seguir a Tua Palavra, Senhor. Assim, eu também peço a Tua bênção sobre cada um dos irmãos, a família do irmão Gabriel, da Érica, dos seus filhos amados, de todos nós que estamos aqui, Senhor. Ó Deus, Tu estás fazendo algo sobre a terra que tem um prazo. Há de chegar o dia que esse céu vai se abrir e que o Senhor vai vir. E nós estamos aqui sendo usados por Ti, para que antes disso a gente possa viver do jeito que o Senhor tem para a gente viver e ser anúncio da Tua salvação. Nós Te agradecemos, Senhor. Abençoa nós aqui e todos os irmãos também que estão lá nas outras cidades, junto conosco em comunhão, sendo tocados pela Tua Palavra. Faz de nós sempre essa família querida e amada por Ti, Senhor. Nós queremos orar, estamos orando aqui em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Quero dar uma passadinha na visão do que só para mostrar o pessoal todo, para todo mundo poder fazer um oi. Aí, irmãos queridos. Só para dar um... Não está enxergando. Não, todo mundo não está aparecendo. A gente vai fazer um lanchinho. Bom, Deus abençoe. Acho que eu vou desligar aí, né? Se o pastor quiser botar para transmitir já pode. Não sei se quer. Na verdade está transmitindo agora depois. Não, para fazer o upload, né? Eu vou pegar. Eu vou ter que gravar mesmo. Pode deixar fazendo. Pode deixar lá no YouTube, né? Deixa-me só fechar aqui. Opa. Quer colocar aqui? Vamos colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Opa. Ok, queridos. Deixa-me. Só um pouquinho, queridos irmãos. Deixa eu acertar aqui rapidinho. Só para não. Mas Deus abençoe também, irmãos. Foi uma bênção conhecer os irmãos queridos. Foi um prazer em conhecê-los. Amém, amém. Muito bom estar junto aqui. Vou passar aqui para... Deixe-me acertar. Deus abençoe todos aí. Com a graça de Deus, amanhã vamos estar juntos de novo nesse caminhar, conforme a palavra nos ensina, né, irmãos?